Paz do Senhor, amadas irmãs, amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quem vos fala é a pastora Rosana da Debrais Murilo Macedo e hoje nós estamos gravando a lição de número 11 da nossa revista Betel, que fala sobre os Salmos. Então você que está aí do outro lado, pega lá a sua caneta, prepara a sua Bíblia, prepara a sua revistinha e vamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Olha só. Hoje a nossa lição é celebrando a palavra de Deus. Olha aqui, que lição muito legal. E eu quero ler com você o verso 105 do Salmo 119. O nosso texto de referência vai ser no Salmo 119, mas nós não vamos ler todo o Salmo 119, tá bom? Podem ficar tranquilos, porque eu sei que é grande. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje a gente vai aprender com a palavra de Deus, hoje, sobre como identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Como eu disse, não há nenhum caminho correto, queridos. Hoje eu falei sobre isso em outra oportunidade que eu fiquei gravando aqui. Não há nenhum caminho correto se não for o caminho que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E o caminho é Jesus. Se o caminho é Jesus, ele é o verbo. João, capítulo 1. Se ele é o verbo é a palavra. Tem outra Bíblia aqui, eu vou usar. O verbo é a palavra. Se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós não somos enganados. Se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós não pecamos. Por quê? Se pecarmos, temos um juiz. Mas se você não souber que tem um juiz, você não vai saber exatamente nada da palavra de Deus. A palavra do Senhor também nos revela em Oséias. Nós vamos estar lendo aqui dentro da revista, mas eu já estou dando uma pincelada aqui sobre os Salmos, sobre os objetivos dessa lição. Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque quando nós conhecemos o Senhor e continuamos a conhecer a Deus, não é aquela pessoa que diz assim, mas eu já conheço tudo da palavra de Deus. Como que você conhece tudo? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. A gente acha que conhece alguma coisa e não conhece nada da palavra. Na verdade, nós temos que aprender todos os dias com a palavra e nossa vida é ali uma balança. Sempre que a nossa vida prevalece através dos pecados, dos nossos erros, através das coisas que fazemos, nós temos que olhar pela palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu estou errando, o que está acontecendo? Está faltando palavra e está faltando luz. Guarde isso. Se você está sem luz no teu caminho, você não sabe para onde ir, não sabe, está desorientado, não sabe o que fazer. Nós estamos vivendo num tempo onde muita gente não sabe mais o que fazer. Você precisa ser orientado pela bússola aqui, ó. Palavra de Deus, caminho, Jesus, o único caminho. Amém? Essa pinceladinha foi porque a verdade aplicada diz: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Então, quando conhecemos a palavra, nós automaticamente erramos menos. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós automaticamente nos santificamos, porque a verdade santifica o homem. Então, a verdade única e absoluta é a palavra de Deus. Quando uma pessoa, ela prossegue em sua vida, cometendo vários erros, e você vê que é uma pessoa que repete os seus erros continuamente, esta pessoa está sem esta palavra. Porque se ela é um cristão, se ela vai para a igreja, ou em tempos de pandemia,
Ela participa das lives, dos vídeos, diz que estuda a palavra de Deus. Se é uma pessoa que está atuante na presença de Deus, então ela não está compreendendo verdadeiramente a palavra. Porque aquele que pede a Deus o conhecimento, o entendimento, é o motivo da oração da nossa revista hoje. Aquele que pede o entendimento para Deus, o conhecimento, a sabedoria para o Senhor, para entender a sua palavra, este vai errar menos. Não é que não vai errar, mas vai errar menos. Vai pecar menos. Porque a palavra do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, que é a graça de Deus sobre as nossas vidas derramada, ainda vai nos fazer refletir. Será que se eu fizer isso, eu vou estar fazendo uma coisa certa? Será que se eu desobedecer, eu vou estar fazendo uma coisa que agrada a Deus? Porque não é a preocupação de desagradar a homens. A preocupação é desagradar a Deus com as nossas atitudes. E a partir do momento que não obedecemos a palavra do Senhor, estamos desagradando a Deus. Amém? Vamos lá para a gente adiantar aqui. Eu vou ler o Salmo 119, do verso 1, o 9, o 23, o 37, o 45, o 99 e o 113. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Acabamos de falar. Como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Me dá vida no teu caminho. E andarei em liberdade. Quem conhece a palavra é livre. Mas aquele que não conhece a palavra vive preso. Mas aí nós vamos tocar em 2 pontos aqui. Pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aqui ele está dizendo que nós, quando estudamos a palavra de Deus, podemos adquirir uma sabedoria tal que possamos ser mais entendidos do que até mesmo aqueles que vivem estudando a palavra de Deus, que tem faculdade da palavra. Esses doutos da palavra, pode ser que você tenha mais entendimento da palavra se você estiver aqui, ó, meditando nos testemunhos do Senhor. Aonde? Na palavra. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Por que o salmista disse tantas coisas num único salmo? Primeiro, quando nós olhamos aqui, no verso 45, ele diz: e andarei em liberdade, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus é a libertação para o seu povo. Lembra lá, no tempo de Moisés, como o Senhor levantou Moisés para libertar o povo da escravidão? O povo estava escravo do pecado, escravo de Faraó. Hoje, em comparação, o povo vive como escravos do pecado, escravos do diabo. O Senhor Jesus Cristo veio para trazer libertação, para trazer uma vida livre. Mas que liberdade é essa? A vida que eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Não interessa se eu tenho que obedecer a alguém, se eu tenho que respeitar alguém, é a minha vida. Não, não. Tudo o que plantarmos, assim colheremos. Se você planta desobediência, assim você vai colher também desobediência na sua vida. E vai colher frutos muito mal mesmo. Agora, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Você decide qual o caminho que você quer seguir, o que você quer fazer da sua vida. Só que não é um livre-arbítrio onde você comete erros, pecado sobre pecado, e acha que Deus não está ouvindo, ou Deus é surdo, ou Deus não vê porque ele é cego, ou ele não pesa na balança
os erros e os pecados. Não. Todo mundo sabe que não é bem assim. E vemos pela palavra de Deus que não é bem assim. Por quê? E andarei em liberdade. O salmista diz, pois busquei os teus preceitos, as tuas leis. Busquei aquilo que o Senhor queria para mim. Quando a gente busca a vontade de Deus, quando a gente busca viver o que Deus quer para a nossa vida, a gente não anda segundo as nossas próprias vontades, porque as nossas próprias vontades têm consequências, geram consequências. Quando eu não penso no meu próximo para fazer algo, automaticamente eu sei que aquilo vai se voltar contra mim. É isso aí. Mas quando eu olho para a palavra, eu examino a palavra, eu tenho uma única posição na minha vida, porque o salmista no Salmo 113, ele falou sobre a duplicidade. Aborreço a duplicidade. O que ele quis dizer isso com mas amo a tua lei? Existem pessoas em nosso meio cristão que vivem duas palavras. Parece até que tem duas faces mesmo, sabe? Uma hora a pessoa está de um jeito e outra hora a pessoa está de outro jeito. Quanto mais liberdade você dá para esta pessoa, mais esta pessoa vai mostrar a sua face. A sua outra face, na verdade. Todos nós já podemos ter passado por alguns momentos onde a gente falou, nossa, aquela pessoa agora revelou a sua verdadeira face. Queridos, eu sempre falo que nós, como pastores, missionários, eu sou pastora há pouco tempo. Pastora, não existe o título pastora na Bíblia, mas nós somos tratados assim por ser esposa de pastores. Mas como missionária, eu já estou nativa como missionária aí há uns 20 anos ou mais. Queridos, 20 anos da minha vida, eu não conheço esta palavra completamente. Em 20 anos da minha vida, com certeza eu não pratico tudo que está aqui. Mas uma coisa eu posso falar. Eu nunca tive duplicidade de identidade. O que significa isso? Uma pessoa que é na sua frente uma coisa e por trás outra coisa. Uma pessoa que te fala algo aqui e lá na frente você vai ver que essa pessoa distorceu tudo aquilo e falou outra coisa. Nós não podemos ter duplicidade de identidade. Não podemos ser crentes em duplicidade. Por quê? Não podemos falar uma coisa e depois voltar com a nossa palavra. Porque a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Quando eu quero fazer alguma coisa que não está dentro da palavra de Deus, eu tenho que assumir diante de Deus que eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo é aquele que chega em mim e em você. Se você tem comunhão, ele vai falar com você. E ele vai exatamente aonde está a ferida. E ele vai mostrar para você o que é que você está fazendo de certo ou errado. E por que ele não quer que você faça aquilo de errado. É como realmente aquela charge que tem, onde dois anjinhos estão falando, um do bem e um do mal. O Espírito Santo e o diabo. Vai sempre haver uma guerra espiritual, o qual vai, nesta guerra, lutar para que o anjo do bem não prevaleça falando para você, olha a palavra, olha o Espírito Santo dizendo para você, não faça isso, não diga isto, olha, obedeça aos seus pastores, obedeça aos seus líderes, obedeça no trabalho, aquilo que você faz seja uma pessoa, uma única pessoa, seja uma única pessoa, tenha uma única palavra de fidelidade, lealdade, porque quem não é fiel, queridos, quem não é leal neste mundo, não pode ser leal em nenhuma outra área ou em outro lugar, certo? Então,
o salmista, ele, no Salmo 119, ele fala exatamente aquilo que talvez eu e você só podemos ouvir através da escola bíblica dominical, um culto de ensino. Quem não frequenta culto de ensino e quem não atenta para uma escola bíblica dominical, não tem como aprender o que hoje eu estou ministrando aqui. O mais interessante, queridos, é que o Salmo 119, ele também revela a importância de nós conhecermos, de nós meditarmos e de nós seguirmos a palavra de Deus, porque tem diferença aqui, ó. Peguei uma caneta para que você entenda. A importância de conhecer. Quando você entra em um curso, você vai fazer teologia, você está conhecendo mais a palavra de Deus. Lembra aqui da palavra de Oséias? Conheçamos e prossigamos. Mas vamos parar na palavra conheçamos. Conheçamos, nós estamos conhecendo. Hoje, você que está me assistindo, está conhecendo a palavra. Agora aqui ele diz, meditando. Meditando. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Será que eu tenho prosseguido em conhecer ao Senhor? Será que as minhas atitudes têm sido corretas perante Deus? Será que eu tenho olhado para o Senhor e tenho obedecido a sua palavra integralmente? Será que eu tenho vivido debaixo da graça? Será que eu tenho feito aquilo que... mas eu tenho feito tudo para o Senhor. Não, ninguém faz tudo. Ninguém faz tudo. É por isso que você precisa conhecer a Deus. Porque o salmista, ele fala em vários salmos, a qual nós estamos no desafio de salmos, e quem está vendo o desafio, até eu convido você que está no YouTube para se inscrever no nosso canal, curtir, acionar o sininho para que ele possa ficar acionado em todas as notificações e acompanhar todos os dias a gente gravando aqui os salmos e meditando no que está escrito em cada salmo. E até chegar no Salmo 150, nós vamos ver vários questionamentos dos salmistas. Inclusive, os salmistas dizendo, eu talvez não conheço Deus tanto quanto eu dizia que conheço. Quando conhecemos a Deus, queridos, nós queremos mudar. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente se encontra com Deus, quando a gente aceita Jesus, lembra desse encontro? Você conhece a Jesus, ele te é apresentado. Conhecer alguém é como o namorado, o rapaz, a menina, é apresentado um ao outro. Eles se conhecem, mas não há namoro. Quando eles passam a namorar, a família fica sabendo. Inclusive a família cristã, viu, namorados? Fica aí a dica, tá? Para todos os nossos jovens, porque os adultos já sabem isso de cor salteado, que a igreja, os seus pastores, têm que ficar sabendo do seu namoro, tá? Para que possa aí te auxiliar na palavra de Deus, como é o namoro de um cristão. Amém? Nada daquelas visitinhas noturnas na casa da jovem, tá bom? E nem do jovem, porque hoje tem que dar os dois conselhos para os dois lados. Nem para um lado, nem para o outro. Não pode, tá? E isso eu falo perante a palavra de Deus. Jovem, como purificará o seu caminho? Conhecendo a palavra, tá? Então, medita nisso que não pode. Meditar. Então, aí, ó, chegamos no ponto meditar. E seguir a palavra de Deus. Aqui é fácil. Se eu não observo a palavra, se eu não conheço a Jesus, não conheço o caminho, Tomé fez uma pergunta para o Senhor. Senhor, como iremos conhecer o Senhor quando o Senhor voltar? Porque Jesus disse, eu vou para o meu Pai. João capítulo 14. Aí, vamos lá para a gente poder meditar nessa palavra? João capítulo 14. O Evangelho segundo escreveu João, tá? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Eu quero que você medite comigo, queridos, porque é muito importante nós entendermos o que o Senhor tem para nós. Verso 5, olha aqui, o verso 4.
mesmo vós sabeis para onde eu vou, Jesus dizendo para Tomé, para os discípulos, e conheceis o caminho. Aí Tomé disse assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá entendendo? Então, quando nós chegamos ali seguindo a palavra de Deus, se a pessoa ela não seguir a Jesus, abandonando, o que Jesus pede para nós fazermos? Ele pede para que, ao aceitarmos, venhamos abandonar as coisas velhas, porque tudo se fez novo. Quem conhece a palavra, tudo se fez novo. Quem vive a palavra, tudo se fez novo. Conheceu a verdade, conheceu o caminho. O caminho é Jesus. Quando foi que nós observamos na palavra de Deus algum versículo bíblico onde Jesus andou erroneamente? Onde Jesus praticou o pecado e ali ele te incentivou a praticar o pecado? Aonde nós podemos achar alguma passagem bíblica que fale isso? Não tem, não existe. É claro que não existe, porque Jesus foi o exemplo de perfeição, porque era filho de Deus. Ele viveu como eu e você aqui na terra. Carne, pessoa, sentindo dor, as mesmas paixões. Porém, a palavra do Senhor nos diz que ele meditava na sua palavra. Na palavra de quem? Na palavra de Deus, porque Jesus era conhecedor da palavra de Deus. Jesus não ficava perdendo tempo na internet. Jesus não ficava perdendo tempo, porque não existia internet, mas existiam outras coisas na época. Jesus não perdia tempo com bobagens. Jesus não perdia tempo com coisas que tirassem o lugar de Deus, da palavra de Deus. Por isso ele meditava tanto e vivia tanto a palavra de Deus. Sabe o que falta hoje para a igreja de Cristo que eu observo? A igreja do Senhor está faltando com a palavra. Hoje, para você gravar a palavra de Deus, você é ouvido, ou aqueles que ouvem um vídeo como esse aqui, são pessoas que têm sede e fome da palavra. Mas, fora isso, ninguém procura mais a palavra. Um vídeo como esse aqui, fica tempos aqui no YouTube para ter algumas visualizações. É por causa da minha pessoa? Não, eu não sou conhecida. Também pode ser. Mas tem outros poréns, o qual é falta de desejo de conhecer a palavra de Deus. E quando isso bate no coração do ser humano, a falta de desejo de conhecer a palavra de Deus, nós observamos como está aqui na lição. A pessoa não tem vontade de conhecer, nem meditar e muito menos de seguir a palavra. E aí ela tem uma aliança quebrada com Deus. Nós, quando observamos uma aliança, olha aqui, a gente vê que a aliança é infinita. Ela não tem fim. Por quê? Para ser assim como o casamento é um casamento com Deus. Infinito, não pode ter fim. Quando tem fim, se quebra, você tem que refazer, porque vai chegar a hora de nós todos, diante de Deus, termos que analisar como estamos com o nosso Senhor. Então eu aqui grifei que é a importância de nós termos uma aliança com Deus, e a nossa vida, ela precisa estar pautada na palavra de Deus. Pautada na palavra de Deus. Se a sua vida é você que comanda, a hora que você quer, você lê a Bíblia. A hora que você quer, você ora. A hora que você quer, você se dedica na presença de Deus. A igreja está fechada, então não importa, não precisa. Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida,
eu quero te dizer que haverá morte espiritual na tua vida. Porque a palavra é um alimento. Ela é fonte de água viva. Então, quando você bebe, eu vou até beber um pouquinho da minha água aqui. Quando você bebe a água, ela é fonte de limpeza para a tua vida. Ela purifica, fonte de água viva. Pão que traz o quê? Sustento. Pão que sacia a nossa fome. Agora, quando nós estamos à procura de alimentos em outros pastos, queridos, também tem um outro porém nisso tudo. O que o salmista falou aqui? E andarei em liberdade. Lembra que eu falei que eu ia frisar nesse versículo aqui, nesse verso? E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Só que olha essa liberdade. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. A ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. A ovelha, ela obedece. Jesus foi um exímio obedecedor aqui da palavra de Deus. Ele obedecia, e muito. E ele prosperava, e muito. E Deus o ouvia, e muito. O que acontece com a igreja hoje? A igreja não quer conhecer mais a palavra. São poucos os que querem meditar na palavra de Deus. Hoje, para nós formarmos professores da escola bíblica dominical, está muito difícil, porque ninguém quer ler a Bíblia. Ninguém quer se dedicar o seu tempo a meditar na palavra de Deus. E se você não medita, não há conhecimento, não há entendimento, porque ninguém aprende isso aqui em teologia, em faculdade. Não aprende, aprende as técnicas, aprende a parte filosófica, arqueológica, aprende alguns outros detalhes que a gente não consegue passar aqui na escola bíblica, mas não consegue aprender no profundo, porque precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida para conseguirmos compreender a palavra de Deus. Quando você não quer meditar, quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, quando você não busca o Senhor, não frequenta os cultos, não obedece o pastor, não tem comunhão com seus irmãos, o que acontece? Você está por fora desta palavra. Vamos analisar para a gente melhorar, né? Todos os dias temos que melhorar. Bom, a palavra do Senhor, aqui o Salmo, esse Salmo 119, ele é um Salmo acróstico. Lembra que eu falei nas primeiras lições, você pode procurar aí no meu YouTube, aqui no meu canal, que as primeiras lições nós descobrimos que alguns salmos são acrósticos. O que são salmos acrósticos? Salmos onde eles foram baseados no abecedário, tá? Porque na modalidade abecedário, o salmista ele organizou as 22 estrofes, dividindo em conformidade com o alfabeto hebraico. Como assim? O Salmo 119, se você for conferir, ele tem 22 estrofes. Das 22 estrofes, 8 versos. 8 versos. Então você vai conferir. 8 versos, mais 8, mais 8, mais 8, e vai dar o Salmo 119 completo. Outra coisa, sempre iniciado pela letra, como se fosse o abecedário. Então vamos lá para o abecedário nosso, A, B, C, D. Então, o abecedário hebraico, tá? Por quê? E o hebraico antigo ainda. Porque os Salmos foi escrito não cronologicamente aqui na Bíblia. Ele não está aqui no meio da sua Bíblia para você dizer assim, nossa, olha, nesse tempo aqui foi escrito os Salmos. Não, não é bem assim, ó. A minha nem é no meio da Bíblia aqui, porque é uma Bíblia de estudo.
Os Salmos não foi escrito cronologicamente. Aqui tem salmos que relatam até a saída do povo do cativeiro. Aqui tem salmos que falam, e isso aconteceu lá em Êxodo. A gente vai ver que a Bíblia toda a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, nós devemos aprender que os salmos são acrósticos. Muitos desses salmos são acrósticos. Então, são salmos que foram baseados no abecedário hebraico. Quando nós, no alfabeto hebraico, nós lembramos aí de Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, usando a primeira letra do dicionário, do abecedário hebraico, e a última, eu sou o alfa e o ômega. Amém? Vamos lá. Essas são partes técnicas. Bom, os Salmos, ele fala sobre a lei e o testemunho. Por isso, queridos, que nós já batemos aqui firme sobre isso. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir e dá prova da sua existência. Tem gente que não sabe provar que Deus existe. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Como que a pessoa vai provar algo que ela não quer conhecer? Como que a pessoa vai viver algo que ela não quer, ela não deseja, ela não quer saber da existência, ela não quer saber como surgiu o homem, ela quer acreditar naquilo que a ciência fala, naquilo que o ateu fala, naquilo que o professor vai falar. Então, até mesmo nós temos visto que várias teses têm sido colocadas até dentro das igrejas. Muitos pregadores usam teses humanas. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Aí quando a gente vai observar o que o abençoado, a abençoada falou, já é tarde, porque está pregando, porque está ali, está ensinando, está falando. Não tem como você voltar, você vai interromper aquilo. É antiético, entendeu? Então você vai consertar alguma coisa naquele mesmo momento onde a pessoa está falando algo que está fora da palavra de Deus. Quando você vai consertar, você vai chamar a atenção de alguém. A palavra do Senhor nos chama a atenção a chamar a atenção de uma pessoa sempre em particular. Não é certo expor as pessoas. Então, quando uma pessoa erra a palavra de Deus lá no púlpito, ela erra por 2 motivos. Aparentemente, 2. Eu vou colocar só 2. Porque ela não tem conhecimento ou porque ela estudou errada. Ela conheceu erroneamente a palavra de Deus. Duas formas apenas de nós comprovarmos isso. Sempre analisando se esta pessoa, há quanto tempo essa pessoa, ela está na presença de Deus. Se essa pessoa, ela passou por vários ministérios. Mas aí você vai discriminar? Claro que não, você vai ajudar esta pessoa. Escola Bíblica Dominical, culto de ensino. E se ela não for do teu ministério e estiver ministrando na tua igreja, evitar chamar essa pessoa novamente para não causar constrangimento. E não vai chamar a atenção dessa pessoa, porque não é ético fazer isso. Mas se ela for do teu ministério, da tua igreja, inclusive eu, como missionária, pastora de uma igreja, muitas vezes tenho que fazer isso, chamar a atenção. Mas eu vou chamar a atenção até que a palavra me dê liberdade. E sempre em particular, nunca expondo a pessoa. Porque quando eu exponho essa pessoa, acabou a minha autoridade. Mas eu tenho que ter, sim, autoridade e muita sabedoria e admoestar, chamar a atenção daqueles que não estão praticando a palavra e vivendo a vida de qualquer maneira. Porque não pode. O prejuízo não é só para a pessoa, mas é para mim, que vou dar conta, junto com meu esposo, das almas. Vou dar conta. Então não posso. E por isso a gente não permite aí, então, que muitas pessoas falem o que querem. Não é assim. Não pode falar o que quer e deixar fazer o que quer, né? A gente vê pessoas hoje em dia usando as redes sociais para desabafos indiretas ou até diretas, colocando até nome, expondo o nome de igrejas, expondo o nome de pastores,
Isto é totalmente deplorável e irresponsável da parte da pessoa, condenável. Eu não sei mais nem que palavra usar para um tipo de crente deste tipo, usando a palavra de Deus para expor a igreja de Cristo. Vamos ficar com a palavra de Isaías. Ai, é só isso que eu vou falar. Algumas qualidades das escrituras. Quando nós falamos do Salmo, nós retratamos o grande amor do Senhor. Então, quer dizer, para provar que a palavra de Deus é verdadeira, você tem que ler. Para provar que o amor de Deus é sobre todos, você precisa ler. E que os Salmos trata de um escritor que tinha amor pela palavra, você tem que ler. Você tem que ler para compreender isso. E o salmista, ele tinha um grande amor pela palavra. Nós vemos isso em várias passagens. Mas outros salmos mostram também o caráter de Deus e os feitos do Senhor. Nós já estudamos sobre isso. Outra é a justiça de Deus que está ligada à palavra de Deus. Então, por que a justiça não é feita? Muitas vezes em nossa vida como cristãos. Porque nós, às vezes, nos esquecemos de que maneira essa justiça é feita. Quando eu falo, haverá um tempo ao qual o Senhor pesará na balança os nossos atos, eu estou me apoiando na palavra apocalíptica. Eu estou me apoiando na palavra onde Jesus fala que as nossas obras, elas serão apresentadas. A quem? Aos outros? Não, a nós. E ali será dado o juízo, segundo cada obra. Mas está só em Apocalipse? Não, está em vários outros livros da Bíblia. Eu poderia citar vários aqui, Daniel, Jeremias e vários outros profetas que foram usados e são, inclusive, salmos, porque salmos também temos salmos messiânicos. Então, quer dizer, essa justiça, ela virá. E nós precisamos conhecer a palavra para podermos entender. Quer conferir essas mensagens que estou falando aqui? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não deixe de deixar aquele joinha e verificar aí, porque vai aparecer uma lista para você de outros vídeos a qual eu expliquei aqui já esses temas que estou falando agora. A palavra de Deus é doce. Ela é uma espada que corta para os dois lados, que corrige o homem para que ele possa saber o caminho que ele deve andar, mas a palavra do Senhor, ela também é doce. A gente não sente o amargor da palavra do Senhor, não existe. Ela é doce, profunda, toca na alma e a gente vê a doçura do amor de Deus por nós e também do salmista aplicando nos salmos. Cada salmo que a gente lê aqui, eu tenho observado isso. Você pode conferir aí na nossa playlist. Mas eu quero que você fique ligado nisso aqui. Que Deus é um Deus de amor. Um Deus de misericórdia. Tudo é pela graça dele. Mas o que é pela graça do Senhor, como a sua salvação, como a sua redenção, nós precisamos observar que nós não podemos tentar a Deus. Não podemos tentar a Deus com os nossos atos, com as nossas más atitudes. Vamos lá para outra parte? O salmista também declara que a lei do Senhor é a verdade. A gente acabou de ler a passagem. Eu não vou ler todas as referências bíblicas aqui, mas quem tem a revistinha tem tudo aí. O salmista declara a veracidade da palavra e como a palavra do Senhor é uma verdade absoluta. A lei de Deus não age na falsidade. Não age em falsidade. Ela é verdadeira. Seus enunciados estão em conformidade com o fato e com a realidade, com aquilo que foi e é e será. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus, revela os aspectos morais de Deus, revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não
pisará em falso. Olha, isso é tremendo. E João 17:17, como eu disse no início, a palavra do Senhor nos diz: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus foi revelada pelo próprio Deus e por intermédio dela nós somos santificados. A santificação levará o homem a ver a Deus. Qual que é o seu desejo? Essa fica a pergunta aí para você, tá? O tópico 3 diz os benefícios da escritura. Eu já toquei, mas vou falar aqui sobre essas qualidades aqui dos benefícios. Quem crê e obedecer às escrituras como ela nos define, irmãos, é como eu falei, 20 anos de evangelho não diz para mim que eu conheço toda a palavra. Mas em 20 anos do evangelho, 20 anos como atuante na obra de Deus, porque de evangelho eu tenho mais tempo, tenho 37 anos de idade, então eu praticamente nasci em berço evangélico, com 4, 5 anos já estava na igreja. Mas como ninguém nasce, né, dentro da igreja, nasce no hospital, então a gente aqui coloca aí com uns 3, 4 aninhos, eu já estava dentro da igreja, frequentando a escola bíblica dominical, com 10 anos já estava dando aula. Então, quer dizer, praticando a palavra de Deus, você começa a conhecer e se afastar do mal. Você vai deixar de errar? Como eu disse no início, jamais. Mas a palavra automaticamente entrará no teu coração. O Espírito Santo do Senhor falará contigo, terá santificação para você e vai trazer outras coisas. Vai trazer liberdade. E o salmista aqui, ele fala sobre a liberdade, ele fala sobre a largueza, vivendo a vontade de Deus. E o que é andar na verdadeira liberdade? Não é um viver sem regras. Não é. Este é o maior erro. Olha, aqui a revista é clara. Não é esses termos aqui. Olha aqui, esses termos é muito, muito tremendo, mas dá muita dor de cabeça. A princípio, são termos que podem sugerir um viver sem regras e limites, andar conforme der na cabeça. Não, isso gera dores de cabeça. A pessoa que faz o que ela quer, a hora que ela quer, fala o que quer, não pensa, não respeita, não obedece seus pastores, tá? Porque quando eu falo de obedecer, é obedecer seus líderes, seus pastores, obedecer o seu patrão, obedecer os professores. A pessoa que faz o que quer, na hora que quer, anda como quer, como vem a cabeça dela ou dele, olha, só vai ter prejuízos espirituais. A liberdade que o Senhor nos dá, o próprio apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que nem tudo, eu sou livre para fazer tudo. Eu vou falar abertamente assim. Eu sou livre para fazer tudo. Mas, porém, nem tudo me convém. Nem tudo convém. Será que eu não estou usando da liberdade que eu tenho em Cristo Jesus para fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus? Eu uso a palavra para fazer. Jesus falou que eu sou livre. Peraí, livre? Até que ponto? Tem pessoas que usam da liberdade para vestir roupas curtas e escandalosas numa igreja. Tá errado. Mas eu sou livre, eu vou servir a Deus do mesmo jeito, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou escutar funk, eu vou escutar rock, eu vou escutar um forrozinho, não tem nada a ver, eu vou dançar lá no púlpito. Porque tem gente que chegou ao ponto agora de pôr forró no púlpito. Tem igrejas que põem forró no púlpito. Aí eu chego ao ponto de dizer, aonde está isso na palavra de Deus? Jesus dançava para fazer milagre. A igreja do passado, ela dançava para atrair o povo, para ficar dentro da igreja. A igreja do passado, ela fazia festinhas
para que o povo permanecesse fiel à palavra de Deus? Não fazia isso. E o povo permanecia porque a palavra de Deus traz liberdade, mas é uma liberdade pautada na palavra de Deus. E tudo que passa é de procedência maligna. Tudo que passa é de procedência maligna. Temos que saber os meios termos. Temos que saber até que ponto nós estamos chegando com essa liberdade. O dia que a palavra do Senhor fala, o dia que o teu olho te escandalizar, arranca-o fora. O dia que o teu braço escandalizar a tua mão, seja o que for, arranca fora. É melhor você entrar aleijado no céu, mas entrar no céu. E não entrar é prejuízo total para uma vida eterna. Pois será uma vida eterna padecendo aonde? Você sabe, há dois caminhos, Jesus e o inferno. Liberdade que não pode ser distorcida. Eu tenho liberdade, eu sou um membro livre, eu sou uma missionária livre, eu sou uma pessoa livre, mas, porém, eu sou membra de uma igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo de uma igreja. Então eu vou lá, então faço tudo certinho. Se eu não quero mais estar naquele lugar, eu não falo mal dos meus pastores, eu não vou lá e desafio eles e também vou cumprir a palavra como ela é. Vou pedir permissão para que eu possa sair debaixo da bênção. Sempre foi assim comigo. Quando eu me mudava de uma cidade para outra, eu pedia permissão para os meus pastores. Eu pedia nem permissão, eu pedia a benção. Se eles não dessem a benção, eu não ia. Meu esposo estava comigo. Meu esposo ali, junto comigo. E a gente saía sempre debaixo da benção. E o que nós escutamos de um pastor Dominguinhos, ele é do Ministério do Belém. Ali ele estava no campo de Jabaquara. Eu não sei se ele está mais, mas é um grande campo ali em Jabaquara. E ele disse para nós assim, quando ele ainda estava no Carrão, na Vila Carrão, ali em São Paulo, ele disse para nós assim: Irmã Rosana, pode ir. Eu tocava no coral, na banda, cantava no coral, tocava na banda, fazia parte das irmãs e fazia parte dos jovens e ainda auxiliava nas crianças. Olha as funções que a gente fazia. Frequentadora da Escola Bíblica Dominical assídua, fazia visita com o grupo de visitas e evangelismo. Sempre fui assim, muito ativa. Graças a Deus por isso, pela sua infinita misericórdia. Porém, um dia eu senti de ir para a igreja onde meu esposo foi criado, nascido e criado numa outra igreja, num outro ministério ali em São Paulo. Chegamos no nosso pastor, era o nosso pastor. Chegamos nele e dissemos: pastor, nós queremos permissão, a sua bênção, para podermos sair. A gente nem sabia que pastor dava bênção na época, eu não sabia isso. Mas ele chegou em nós e falou: eu dou a bênção para vocês, mas quero dizer uma coisa para você, irmã Rosana, e para você, irmão Miguel. Vocês vão voltar para a nossa igreja. Queridos, e foi dito e feito. A palavra do Senhor se cumpriu. Depois de alguns anos, nós voltamos e fomos dirigentes de uma igreja ali mesmo, no bairro da Vila Carrão. E agora nós estamos no interior de São Paulo, no Ministério de Madureira. Então, quer dizer, Deus é lindo, Deus é perfeito, Ele traça planos para a nossa vida, mas nós temos que permanecer obedientes à palavra de Deus. Tudo que nós pedimos a Deus, o Senhor está pronto para nos conceder, mas de acordo com a palavra. Tudo que foge à palavra, pode ter certeza. Se der certo, logo o diabo vem e toma tudo aquilo que permitiu ele conceder, tá? Porque com certeza não proveu de Deus. Porque o que provém de Deus, provém segundo a permissão da palavra de Deus. Então conheça a palavra, então você saberás o que Deus permite e o que Deus não permite. A palavra não passa. Lembra? Tudo há de passar. Mas a palavra do Senhor não passará vazia. Não passa. Não
passa, vai se cumprir. Aquele que faz a vontade de Deus permanece, porque a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. Tem muito crente estável, tem muito crente que não consegue mais ficar numa igreja só, que não consegue mais obedecer um pastor só, que não consegue mais nem obedecer o seu pastor, não consegue, por quê? Falta da palavra. A explicação é a palavra, queridos. Ah, mas ora, vai no monte, vai no céu. Palavra. Se a pessoa meditar na palavra, vai obedecer. Se a pessoa meditar na palavra, será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ela não sai da igreja por causa das lutas, nem das adversidades, nem pandemia, nem por nada. Ela fica firme, porque ela sabe que tudo vai passar e a palavra de Deus vai permanecer se cumprindo em todos os pontos que Deus falou para nós que ela se cumpriria. Bom, queridos, a palavra de Deus então traz estabilidade. Estabilidade é firmeza, equilíbrio, permanência. Pessoa que tem duplo pensamento, lembra lá da duplicidade? Uma face, quando você vira é outra face, não é para dar face não é o outro termo não, que a gente não vai nem entrar pra gente não misturar, não é? É aquela pessoa que ela está falando para você, não, eu quero um compromisso com Deus, eu quero. Daqui a pouco, desabou tudo. Nós, pastores, passamos muito por isso. A gente sofre com isso, porque a pessoa tá firme com você, de repente some do nada. De repente, vem uma pandemia dessa e a pessoa não fica firme. Por quê? Porque antes a palavra nela não fazia diferença nenhuma. E infelizmente, quem não tem equilíbrio, quem não tem estabilidade, quem não tem firmeza, quem não tem permanência, não terá também durabilidade. E aí, com certeza, é uma pessoa que se o vento sopra para cá, joga ela para lá. Se o vento sopra para cá, joga ela para cá. E ela vai ficar desse jeito, e isso é para sempre, e não é culpa de ninguém. É simplesmente porque a pessoa não quer saber de conhecer a palavra de Deus e viver a palavra como o Senhor ensina. O ser humano, ao estabelecer as suas alianças, ele busca uma estabilidade. Quando a gente vai casar, a gente quer estabilidade, seja no relacionamento ou na profissão, quer estabilizar ali naquela empresa, outros aspectos da vida. Embora a estabilidade proporcione conforto e segurança, é fato que as relações humanas podem mudar em um piscar de olhos por diversos fatores. A relação com Deus é diferente, tem que estar estável. Você não pode um dia acreditar em Deus, na sua palavra, querer viver a palavra de Deus e de repente não dá nem bola para a palavra mais. Não pode ser assim. Hoje eu leio a Bíblia. Amanhã não quero saber não. Hoje eu estudo. Hoje eu assisto a live do meu pastor. Amanhã não. Perdi o interesse. Tava mais bonita a pregação do outro. Eu fui lá na pregação do outro. Quem perde? Não sei. Mas você sabe aí. Bom, vida. O salmista declara: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Tem muita gente morrendo espiritualmente. E qual é a posição minha e sua como... eu acredito que quem estuda a escola bíblica dominical é porque já tem aqui dentro de si um dom, um chamado para ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas a se fortalecerem em Deus. Ou outras pessoas que estão sendo fortalecidas também ajudarão outras pessoas. É em cadeia que isto acontece. E quando ele fala aqui que a palavra traz vida, vivifica, segundo a palavra, a pessoa no Salmo 119, verso 25, ele fala isso. Então, a pessoa precisa o quê? Para produzir vida, para ter vida? Porque ela vai brilhar. Se ela tem vida, ela vai estar corada. Ela não vai ser pálida, não vai ser amarelada. Ela tem vida. Tem vida. Então a pessoa precisa ter vida. E vida só se tem conhecendo a palavra.
Aqui, queridos, eu já vou para a parte final. Os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas são a liberdade, a estabilidade e a vida. Só ganhamos, né? Para concluir, queridos, porque o meu horário já deu, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Perceba bem, grave isso. Quem anda na verdade, não em duplicidade, tá? Fala uma coisa, depois vive outra, jamais andará em trevas. Quer viver na luz? Ouça a palavra de Jesus. Olha aí que lindo. Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você dê aquele joinha, um like aí para nós aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal e também nos ajude compartilhando esse vídeo para ajudar outras pessoas que precisam aí caminhar com Cristo e aprender a sua palavra. Deus abençoe a sua vida e acompanhe-nos aí no canal.